Fala, gente boa. Bom, eu diria, tá, que hoje o amor está no ar, tá? Bom, eu iniciarei, né, o primeiro vídeo da semana, né, obviamente, com uma imagem romântica, né? Já vou adiantando a vocês, tá, que é alguém sendo beijada por dois homens, tá? Antes que os safadinhos, tá? Que os mais safadinhos, eles fiquem ouriçados, tá? Já vou dizendo que não é isso que vocês estão imaginando, tá? Bom, tal imagem romântica que eu quero dizer é essa aqui, tá? Bom, seria desnecessário dizer o que é isso aqui, tá? Essa foto, tá? Ela foi batida por ocasião, tá? Da conquista do pentacampeonato, tá? Da Copa do Mundo, em 2002 pela seleção brasileira, né? E os dois caras, né, que aparecem beijando a taça, tá? São o pegador de traveco, o Ronaldo, né, o popular fenômeno, e o Rivaldo, né? Bom, até desnecessário, a conquista do pentacampeonato é algo desnecessário, né? De ser comentado e apresentado, né? Bom, eu acredito que todos vocês se recordem desse acontecimento, tá? Mas por que eu mostrei afinal de contas, né, antes que vocês me perguntem, o porquê de eu ter mostrado essa foto aí, né? Bom, há dias atrás, tá? Este que vos fala, né? Acabou lendo, né, um poema, né? Em que o poeta, né, obviamente, né, o autor desse poema, ele descreve um personagem, tá? Esse personagem, ao fim de um dia tórrido, escaldante de verão, né? No fim da tarde, ele toma, como ele não é de, como ele é, como um bom filho de Deus que é, né? Como ele não é de ferro, ele toma a sua cervejinha, né? E no momento que ele está tomando, né, a sua tão merecida cerveja, né? Aparece, né, surge, né, uma daquelas típicas brisas, né, de fim de tarde, e essa brisa de fim de tarde, né, ela traz o cheiro, né, da amada dele, da amada do cara que está bebendo a cerveja, né, a amada no caso, a mulher, né, a amada desse cara, ela já é falecida, né, então ele acaba tendo, o cara, ao mesmo tempo que ele bebe a sua tão merecida cervejinha, ele acaba tendo lembranças, né, da amada que se foi, da amada que faleceu, né? Então, sem querer, esse poeta, né, ótimo poeta, diga-se de passagem, né, ele acabou dando a pauta, né, dando a sugestão para o tema dos vídeos de hoje, né? Bom, obviamente, né, uma época como esta, né, de muito calor, ela pede, ou melhor, ela exige uma boa cerveja, né, uma cerveja gelada. Bom, por incrível que pareça, em 1852, ou seja, quando o Joinville tinha apenas um ano de existência, já existia uma cervejaria aqui, né? Isso é algo até óbvio, né? Onde tem alemão tem que ter cervejaria, tem que ter cerveja, né? Aí não é, se não tem cervejaria, aí não é lugar de alemão, né? Mas enfim, tá? Essa história, né? Voltando a falar sério, tá? A história dessa cervejaria que eu acabei de mencionar, tá? Ela começa no dia 18 de março de 1852, tá? Antes de contar essa história a vocês, né, eu irei mostrar, né, uma das tão tradicionais fotos, né, antigas de Joinville. Na verdade, não é bem uma foto da cidade de Joinville, é de uma família, tá? Infelizmente, não consta a data, né, em que essa foto foi batida, né? Eu acredito que essa foto ela tenha sido batida em 1930, tá? Bom, eu já direi a vocês que família é essa, né? Que aparece retratada na foto, tá? Bom, mas como eu ia dizendo, né? A história da primeira cervejaria, né? De Joinville, ela começa no dia 18 de março de 1852, né? Bom, nessa ocasião, tá? Um navio veleiro chamado Emma e Louise, tá? Ele partiu do porto de Hamburgo, e ele acabou chegando em São Francisco, atracando em São Francisco no dia 21 de maio, né?
como era mais do que comum naquela época, né? Uma viagem entre Hamburgo e São Francisco, ela levava 2 meses, né? Bom, nesses 2 meses de viagem, tá, das 138 pessoas que embarcaram em Hamburgo, infelizmente uma delas acabou indo a óbito, tá? A esmagadora maioria dessas 138 pessoas, 86 pessoas, para ser mais exato, eram imigrantes procedentes de países, né, que mais tarde formariam a Alemanha, principalmente o reino, então o reino da Prússia e o então reino da Saxônia, né, e os 52 imigrantes que não eram, entre aspas, alemães, né, a grande maioria, eles ou eram, né, suíços, ou eram de Holstein ou de Schleswig, né? Essas duas regiões, Holstein e Schleswig, né? Hoje elas formam um estado, né? Um dos 16 estados, né? Que formam a Alemanha, que é o estado de Schleswig-Holstein, né? Naquela época, 1852, né? Essas duas regiões eram 2 ducados, eram 2 territórios autônomos, né, e que eram controlados pela Dinamarca. Então, essas pessoas, né, esses imigrantes que eram procedentes dessas 2 regiões que eu citei, oficialmente, eles eram de cidadania dinamarquesa, né. Bom, entre essas famílias, né, os mais, entre aspas, famosos desses 138 imigrantes, tá? Foi justamente a família que eu mostrei que aparece naquela foto, que era a família Lepper, tá? Bom, e quem eram os Lepper, né? Os membros dessa família, né? Que é uma família tão tradicional, tão importante em Joinville, né? E que vieram por esse navio Emma e Louise, tá? Eram o Johann Moritz Hans Heinrich Lepper, né, que naquela ocasião tinha 42 anos de idade, né? A esposa dele, que era a Sophie, que era 2 anos mais velha, tá? E esse casal, o Johann e a Sophie, eles tinham 5 filhos, né? As idades deles, né, variavam entre 3 e 12 anos de idade, tá? Um desses 5 filhos desse casal, dos Lepper, tá? Era um Hermann, né? O Hermann August Lepper, que hoje batiza aquela rua no qual está localizada a prefeitura, né? O Hermann August Lepper, para quem não sabe, ele foi vereador entre 1883 e 1887, e ele foi um dos fundadores da SIG, né? Da Associação Comercial e Industrial de Joinville, além de ter sido fundador e proprietário da malharia Lepper, né? Bom, mas não é sobre os Lepper, né, que eu quero falar com vocês, né, que eu quero mencionar, né, que eu quero contar a história, né. Na verdade, tá, a família, né, da qual eu quero contar a história a vocês, tá, são os Schimols, né. Eu tinha dito, né, que já em 1852 havia uma cervejaria em Joinville, né, na então colônia Dona Francisca, né. Bom, essa cervejaria, tá, ela foi criada pelo Albrecht, perdão pelo péssimo alemão, né? Pelo Albert, eu vou chamar de Alberto, tá? Pelo Alberto Schmalz, tá? Bom, o Alberto, tá? Ele era mestre cervejeiro. Nessa ocasião, ele tinha 31 anos de idade, tá? E ele acabou imigrando com a esposa, que era a Margareta, que era um ano mais velha do que ele, tá? E a exemplo da família Lepper, né? Esse casal, né, o Alberto e a Margareta, tá? Eles tinham 5 filhos, né? As idades deles, né, variavam entre 2 e 7 anos de idade, tá? Inclusive um desses filhos, né, desse casal, do Schmols, né, o Johann Paul Schmols, eu cheguei a citar, cheguei a comentar num dos vídeos da semana passada. Ele foi vereador, desculpem, ele foi vereador, ele foi deputado estadual, foi um grande estudioso, né, também colecionador de insetos, foi montanhista, prefeito de Joinville entre 1895 e 1899, enfim, né. Bom, essa família, né, os Schmols, eles eram procedentes de uma cidadezinha chamada Nideal, né? Não sei se essa, infelizmente eu não sei a pronúncia correta, né, desse nome, né? Mas enfim, né, certamente, né, vocês já devem ter percebido, né, mas como é que ele iria, esse cara, né, o nosso glorioso amigo Alberto, né, o Alberto Schmalz, né, ele iria produzir cerveja, perdoe-me, né,
Mas voltando, né? Como é que o nosso amigo Alberto, né? Alberto Schmoes, ele iria produzir cerveja, né? Se não, em Joinville, né? Na então colônia Dona Francisca, não havia a matéria-prima prima principal, que era a cevada, né? Como é que ele iria fazer cerveja se não tinha cevada, né? Bom, o nosso amigo Alberto, né? Ele acabou ele acabou fazendo uso da seguinte solução, tá? Ele acabou, as cervejas que ele produzia, né, eram feitas, né, a partir de milho, da fermentação de milho. Sim, foi isso mesmo que vocês acabaram de ouvir, tá? A primeira cervejaria da história de Joinville, tá? Ela produzia cerveja a partir de milho, tá? Imagine vocês, tá? Você tomando uma cerveja de milho, tá? Pasmem, isso aconteceu lá nos primórdios de Joinville, tá? Essa cervejaria, tá? Que o Alberto Schmoes, ele criou em 1852, tá? Ela existiu até 1880, tá? O Alberto Schmoes, ele acabou, hoje a voz não está legal, tá? Ele acabou falecendo em 22 de dezembro de 1862, tá? E quem acabou dando prosseguimento, tá, ao negócio, a cervejaria, foi justamente a esposa dele, a Margareta, tá? Bom, tem outros fatos bem curiosos, né, a respeito desse navio, né, dos imigrantes, né, que vieram através desse navio, né, bom, um fato até bem inusitado, tá? Só um instante. Em relação ao Christian Granshof, tá? O Christian Granshof, ele era ferreiro, tá? Ele tinha 39 anos em 1852, né? E ele acabou emigrando com a esposa, a esposa dele era a Ana, né? A Ana era 12 anos mais jovem do que o nosso amigo Christian, tá? Bom, eles eram procedentes do então Reino da Prússia, para ser mais exato, de uma cidade chamada Mechow, né? Mehof, né? Eu não sei se essa é a pronúncia correta, né? Perdoe-me, né? Bom, eu tinha dito, eles eram luteranos, né? Bom, até aí tudo bem, tá? Só que o nosso amigo Christian, tá? Ele não era qualquer ferreiro, ele era ferreiro de túmulos. Vou repetir, o nosso amigo Christian Granshof, né? Ele era ferreiro de túmulos, né? Essa era a profissão do cara, tá? Um outro fato bem curioso, tá, em relação a essa leva de imigrantes que vieram, tá, por esse navio, né, o Emma e Luiz, tá, é que vários desses 138 imigrantes, né, eles acabaram tendo a mesma atitude que alguém teria ao saber que seria visitado pela sua tão querida sogra, ou seja, eles acabaram fugindo, tá? Um desses imigrantes, né, que acabaram fugindo, tá, foi o Peter Bender, tá? O Peter Bender, ele tinha 28 anos de idade, tá? E ele era de religião católica, tá? E a profissão dele ele era marceneiro, tá? E ele era natural, tá? De Nassau, né? Caso não esteja enganado, na região, seria equivalente hoje à região oeste da Alemanha. Enfim, alguém me corrija, tá? Bom, mas como eu estava dizendo, né, o nosso amigo Peter Bender, né, que não tem nada a ver com aquele simpático senhor que lá nos anos 60 foi prefeito de Joinville, tá? Não tem nenhum parentesco, né? O Peter Bender, né, como eu estava dizendo, ele acabou fugindo, tá? Um outro imigrante fujão, né? Só um instante. Bom, um outro imigrante fujão, né, que eu gostaria de mencionar, né, citar a vocês, tá, foi o Albert Bauermeister, tá? O Albert Bauermeister, tá, ele tinha 23 anos em 1852, né? E ele era prussiano, ele era natural do então Reino da Prússia, para ser mais exato, de uma cidade chamada Burg, né?
Bom, ele era luterano e em 1800, naquele mesmo ano de 1852, ele acabou fugindo, né? Então, esses dois imigrantes aí que eu acabei de citar a você são dois dos vários imigrantes fujões, né, que vieram através desse navio, o Emma e Luiz, tá? Mas, enfim, né, esse não é o tema, como eu disse ainda há pouco, né, esse não é o tema de hoje, tá? Bom, eu tinha dito já comentei, né, bem rapidamente a respeito da cervejaria, né, criada pelo nosso amigo Alberto, né, o Alberto Chimaus, né. Bom, mas há um fato bem curioso, né, em relação à cerveja, só que isso eu contarei no vídeo seguinte. Então, até lá, beleza? Ok.